sobre dores ao amamentar? Hoje nós vamos falar sobre isso, as principais dores ao amamentar. São muitas as queixas das mulheres que nos procuram, se o bebê vai fazer a pega correta, se vai ter uma sucção correta. E para que essa sucção seja correta, é importante que haja um acoplamento perfeito. E todo esse acoplamento, que é fundamental, eu ensino no nosso método, tá bom? Nós estamos desenvolvendo várias coisas bacanas para apresentar para vocês, para fazer da maternidade um momento realmente divertido, vencendo os desafios que eu tenho certeza que todos nós temos, né? Fala para mim então, quais são os medos que mais te afligem com relação à amamentação? É a dor? Pois então nós vamos falar das principais que eu destaquei aqui para vocês. São elas: produção de leite atrasada. Gente, meu leite não desce, e aí, como que tá acontecendo? Deixa eu te falar. O leite, ele pode começar a ser produzido já na gestação, você sabia? Eu fui assim, nas minhas 3 gestações eu tive muito leite e já na gestação eu já tinha esse leite saindo. Só que cada mulher é uma, então não se preocupe se com você tá diferente, porque o leite vem descer o que nós chamamos de apojadura, que é a descida do leite ali depois da primeira semana, e nós vamos falar mais especificamente sobre esse momento daqui a pouco. E o que mais, hein, que nós vamos falar sobre hoje? Baixa produção de leite. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu não tô sentindo o meu leite sendo produzido como antes. No início a minha mama ficava tão cheia e agora eu não percebo mais isso. O que será que está acontecendo? É a fase do leite. Porque o que acontece? Nós temos pelo menos três fases de descida do leite. A primeira é o colostro, depois nós vamos ter o leite de transição e depois, ou intermediário, e depois o leite definitivo. E em cada uma dessas fases há um volume de leite. E é importante você entender para que você não se preocupe ao observar a sua mama e ver que ela não está mais tão cheia, achar que é falta de leite. Mas o que na verdade acontece é que depois de um período, 80% do seu leite vai ser produzido durante a amamentação. Isso mesmo. Quando o bebê pega o seio, que começa a sugar, é aí que começa a produzir, mas depois de alguns dias, depois que nós esperamos que o bebê já está com a sucção, com a pega correta, então isso vai acontecer. E é interessante isso, né? Gente, olha, você já bebeu água hoje? Muita água? É importante você beber pelo menos 3 litros de água por dia, quer seja na gestação e durante a amamentação. Dá muita sede. Então tenha sempre uma garrafinha de água do lado para que você esteja constantemente bebendo água. Pode ser suco, chá, algo que realmente te traga prazer, tá bom? Água de coco, então é muito importante, ó. Tá com seu copo de água aí? Vamos tomar juntas? Então não se preocupe, tá? A produção de leite, ela vai variando de acordo com a fase. E o que mais que eu separei aqui hoje para nossa live, pra gente falar sobre dores da amamentação? Mamilos doloridos. Realmente, dor ao amamentar. Quando o bebê abocanha essa areola e dói. Tem vários fatores que influenciam nessa dor e a gente vai falar um pouco sobre elas, ok? Por que dói? Tem algo que eu possa fazer para evitar essa dor? Tem, eu vou te ensinar, claro. E o que mais? Mamilos planos ou invertidos. Eu já estou aqui preparada com o meu carrossel de mama para que eu quero te mostrar sobre esses mamilos planos ou invertidos. Olha aqui. Esse aqui, ele é invertido, não sei se você consegue observar, aqui na minha mama de crochê, ele é fundinho, ó, invertido. Nesse aqui, ele é plano. Então, esses são 2 dos tipos de mamilo que mais preocupa a mulher. Além desses tipos de mamilo, você tem também
ele normal, vamos dizer assim, que é o padrão onde a maioria das mulheres brasileiras tem ele, que é um mamilo menorzinho. Aí já tem ele mais protuberante, bem grandão. Esse tem um que ele é bem grande, olha aqui, tá vendo? Então esse bico as mulheres tendem a se preocupar mais, sendo ele invertido ou plano. Mas deixa eu te contar, não se preocupa, tá? Você sim vai ser capaz de amamentar com qualquer tipo de seio, com qualquer tipo de mamilo, tá bom? Porque o bebê ele não suga o mamilo nunca na vida. Porque quando o bebê ele pressiona o mamilo, o que causa? Causa muito desconforto, porque vai machucar. Então, o ideal é que você acople a boca do bebê na areola, ok? E vai fazer pressão na areola, porque é aqui que o leite vai sair, tá vendo? Armazenando aqui, e aí no que você faz a pressão, ele sai. Nós nunca pressionamos o mamilo, nem quando vamos fazer a ordenha natural, tá bom? A manual ou na questão da elétrica. Então a pressão ela é sempre feita na areola, ok? Tá bom? Mas tem mais. Uma das outras dores que também incomoda muito as mulheres e que chega bastante coisa aqui pra gente é sobre a mastite. A mastite é um processo infeccioso que acontece. Há uma inflamação. Por quê? O que aconteceu? Houve uma pega incorreta, machucou essa mama, esse mamilo, e aí abriu uma portinha. No que abriu essa portinha, micro-organismos, bactérias, fungos que estão na boca do bebê, elas entram por essa portinha que se abriu pelo mamilo e então iniciou ali um processo infeccioso, tá bom? Então essa é a mastite. Tem coisas que a gente pode fazer para evitar também? Tem. Tudo se resume à pega correta, na sucção adequada, para que o bebê se sinta confortável na hora de amamentar e vai resolver todos esses problemas, ok? Por isso que é importante você estar aqui, ficar aqui comigo, para poder aprender ainda mais sobre como se posicionar na hora de amamentar, porque assim você consegue evitar todos esses problemas. Mas não teve jeito? Aconteceu? Eu te ensino também como a resolver, tá bom? Mas eu ainda separei mais uma dor que é muito recorrente sobre ductos obstruídos, ductos mamários entupidos. Porque olha só, na minha mama eu tenho os alvéolos, que são cachinhos de uva, onde é produzido esse leite. Uma vez que ele é produzido, ele passa por caninhos até chegar aqui no mamilo, por onde o leite é ejetado, pelos folículos por onde ele é ejetado, os poros. Esses caninhos, às vezes fica muito tempo o leite parado nele, e o que acontece? Obstrui esse cano. Então é assim, ó, tá vendo aqui o meu cabo? Conseguem ver? Aqui, ó. Então tem o meu ducto. Aí esse leite fica parado muito tempo aqui, o que acontece? Esse leite começa a ficar mais espesso, mais grosso, mais viscoso. E aí esse leite começa a ficar ali, ó, um dia, 2 dias, porque vai saindo leite de outros ductos, mas nesse em específico vai ficando parado. Lembra que a gente fala muito sobre posicionamento? Põe na mama direita, na mama esquerda, vira a menina de cabeça para baixo, tô brincando, vira não, tá? Vira assim, muda as posições, para que você consiga posicionar esse bebê da forma adequada, para que ele esvazie a sua mama por completo, tá bom? Mas olha, se você tá sentindo uma dor muito forte aí, e você tá achando, nossa, eu tô achando que tem um leitinho parado aqui, que eu não tô dando conta de tirar. Hoje eu vou te ensinar como você vai tirar esse danado desse leite, desse cantinho que não sai de jeito nenhum, tá bom? Ficou alguma dúvida? Manda aí pra gente. Olha, vamos ver aqui sobre a
primeira parte de tudo isso que nós falamos aqui em resumo da nossa live de hoje sobre produção de leite atrasada. É muito importante você entender quando é que o leite desce, tá bom? Para que você comece a ficar assim preocupado. Nossa, mas espera aí. Algumas mulheres descem com 3 dias, com 5 dias, eu já tenho mais de uma semana e nada. Então é importante você entender o período também que você está, para que você comece a observar algumas coisas para você ver. Por exemplo, eu falei, algumas mulheres desde a gestação, elas já têm colostro. Elas já começam a produzir esse colostro e sai leite. Durante a gestação, no banho, a água morna faz milagre. Na água morna, quando caía sobre mim, ejetava leite. E era muito leite. Então, eu tinha desde a gestação, mas nós temos caso de mulheres que só vai ter leite um pouquinho, que é o colostro, que no início é muito pouquinho, depois que pare esse bebê. Porque o que acontece? Lembra que nós falamos sobre os 4 principais hormônios que trabalham em toda essa produção e ejeção de leite? Que é a prolactina e a ocitocina que trabalham diretamente nessa produção. Só que, para que esses 2 hormônios da produção do leite aumentem, eu preciso que 2 da gestação diminua, que é o estrogênio e a progesterona. Então, eles funcionam assim, tem que manter um equilíbrio, e aí a progesterona e o estrogênio tá aqui, bem alta. E aí depois do parto, esse estrogênio, essa progesterona, ele diminui para que a ocitocina e a prolactina aumentem. Só que a prolactina ela só vai ser ativada durante a sucção, entendem? Então, em alguns casos, a mulher só vai ter essa ativação da prolactina depois que o bebê começar a sugar. A sucção dá o start para a produção de leite. Então, a sucção inicia um processo na ocitocina que manda informação para a prolactina dizendo: tem bebê na área, vamos produzir leite, ok? Então, tem algumas mulheres que isso só acontece realmente depois do parto e tá tudo bem. Só que, qual que é a maior dificuldade? Principalmente na questão de comparação. A minha mãe, ela teve muito leite durante a gestação. A minha irmã, a minha amiga. Olha, não se preocupe. Quanto mais ansiosa você ficar, principalmente em querer se comparar com uma pessoa que é importante para você, que está ali no meio em que você está inserida, isso tudo vai atrapalhar um pouco essa descida do leite, tá bom? Mas saiba, pode ser durante a gestação, depois da gestação, até mais de uma semana. E aí você precisa insistir com esse bebê no peito. Eu não tenho leite, vou dar peito a si mesmo? Vai! Não dê leite de fórmula, muito menos na mamadeira, porque a pega é diferente. E aí quando o bebê for para o seio, ele vai ter dificuldade, vai confundir bicos e tudo isso vai trazer dificuldade para a descida, porque o bebê vai perder o interesse de tanto ficar esforçando nessa mama, tá bom? Então fique tranquila com relação a isso. E se ficar alguma dúvida, depois a gente vai tirando. Mas aqui, na nossa página, você já consegue entender passo a passo dessa descida do leite. Nós temos uma live onde nós já gravamos um conteúdo completo que faz parte do nosso método Despertar a Amamentação sobre descida do leite e também tipos de leite. No tipos de leite você consegue aprender o tempo certo de cada um. Assim, você quando perceber que hoje tá mais, hoje tá menos, você vai saber que faz parte do processo de produção, tá bom? Que mais, hein? Olha só. Deixa eu falar aqui para vocês com relação à produção de leite, algumas causas que pode fazer com que atrase. Aí, isso aqui que eu vou falar realmente favorece uma demora nessa descida do leite. Primeiro, estresse muito severo. Gente, você chegou em casa, são muitos palpites, muitas opiniões e tudo isso gera um estresse muito grande. As primeiras noites que a gente não dorme nada, o bebê chora muito.
E aí aqui nós também já temos falando sobre rotina, onde eu explico por que o bebê chora. É esterogestação, ele está se ambientando, conhecendo tudo. Isso traz insegurança, deixa o bebê com medo, ele quer você. Não porque ele está manhoso, porque você traz segurança. O seu cheiro, o seu calor, o som da sua voz traz segurança. Ele quer isso, não porque ele já nasceu manhoso, tá bom? Então, todo esse processo de estresse, não só dele, mas do seu principalmente, faz com que dificulte essa descida do leite, porque o nosso metabolismo ele responde diretamente às nossas emoções, tá bom? O que mais? Cesariana. Ah, lá vem falar que não pode fazer cesariana, que o melhor parto é o parto normal. Não. De mim, você não vai ouvir isso, porque na minha opinião, o melhor parto é aquele em que mãe e bebê passam bem. Esse é o melhor parto para mim. Agora, tem partos que traz uma recuperação mais rápida? Claro. Tem parto que favorece a descida do leite? Claro, que é o parto natural. Tudo é questão hormonal. A contração uterina traz um estímulo hormonal que vai preparando o seu corpo para que tá na hora. O bebê tá chegando, precisamos produzir leite. Então, a cesariana não tem contração uterina. Então, não tem essa... Pessoal, se liga aí que o bebê tá chegando, ok? O que acontece no parto natural, tá? O que mais? Durante a cesariana, a mãe toma anestesia. Então, tudo isso pode trazer algumas dificuldades. Não é que cria bloqueio, mas causa uma dificuldade para essa descida do leite, tá bom? Ok? Então não é questão de ser melhor, há uma recuperação diferente, há complicações sim em parto natural e há complicações em parto cesariano, mas o melhor é aquele em que você e seu bebê estão bem, tá? Essa é a minha defesa, conta comigo para qualquer parto que você escolher, mas a minha opinião é sempre o natural, que é melhor. Eu tive os dois, tá? Parto natural e a cesariana. Parto natural para mim foi top das galáxias. Gente, é muito bom. Durante o parto eu pensei que eu ia morrer de dor, de desespero. Você perde a razão, minha filha. Você vira a louca. Mas depois é muito bom. Gente, é mão de Deus. É como se a mão de Deus tirasse. Acabou, passou, sabe? Aí a cesariana tem todo um cuidado. Pelo menos 30 dias, entendem? Mas, graças a Deus, para mim os dois me fizeram bem, mas aí fica com você, tá bom? Mas que parto natural é fácil, né? Não, dói muito, mas a recuperação depois é muito, muito bom, bem melhor. Que mais? Sangramento após o nascimento, houve uma intercorrência durante o seu parto, natural ou não? Houve uma perda de sangue muito grande? Isso também pode trazer um desequilíbrio durante todos esses primeiros dias pós-parto e aí sim pode prejudicar na hora da descida do leite, alguma intercorrência nesse parto e até mesmo no puerpério, que é aqueles primeiros dias pós-parto. Obesidade materna. Gente, a obesidade materna ela é muito perigosa, principalmente por causa da danada da pressão arterial. A eclâmpsia. Gente, vocês acreditam que a eclâmpsia que é quando a mulher tem a pressão muito alta, né? Ainda mata muitas mulheres. Assim, são dados alarmantes, quanto é avassalador esses números. Então, cuidado com o peso. O peso, ele interfere, influencia diretamente na glicose, no colesterol. A mulher com ganho de peso muito alto dificulta todo o processo de parto, pós-parto, cesárea, cicatrização, descida desse leite. Então, se você conseguir fazer um cuidado nessa alimentação, vai ajudar bastante. Eu tive um ganho de peso considerável. Nem posso falar muito, porque eu ganhei muito peso. Mas graças a Deus eu não tive nenhum problema. Alterou alguma coisa, mas nada que trouxesse intercorrência para mim.
entendem? Então tem que ter muito cuidado com relação a peso. Não é por vaidade, por nada, mas é porque realmente é importante pra gente manter esse equilíbrio, tá bom? Até mesmo pra gente cuidar do nosso bebê depois, porque a vida segue, né, amiga? A mãe, a sogra fica lá com a gente alguns dias, mas não é pra sempre. Aí a gente tem que aprumar e cuidar das coisas. E com sobrepeso torna tudo muito mais difícil. O que mais, hein, gente? Olha, diabetes que eu já falei, diabetes gestacional, também temos que ter muito cuidado. Nós temos uma live, gravamos aqui, né, falando sobre diabetes gestacional com a nossa nutricionista linda, foi maravilhoso. E aí onde ela explicou pra gente tudo, o que é, por quê, quando, como que a gente consegue controlar esse diabetes gestacional. O bebê nasce com diabetes porque a mãe deu na gestação? Não, não tem. Corre lá para você ver quanta informação bacana que a gente conseguiu descobrir. Então, tudo isso influencia, mas ainda tem mais. Tireoide, olha, eu tirei a tireoide. Condições tiroidianas também influenciam por causa da parte endócrina do nosso corpo. Ocitocina, prolactina, né, que são hormônios. A tireoide, ela secreta também hormônios, a levotiroxina. Então, dependendo dessas alterações, também faz toda a diferença. Então, por exemplo, hoje eu tirei a tireoide, né? Tive um carocinho e tal, benigno, mas tirei. O médico orientou tirar. Hoje, se eu fosse ter filhos, eu teria que ter um cuidado maior, um zelo maior, porque eu faço reposição hormonal, porque já que eu tirei, esse hormônio que ela produz eu não tenho, então eu tenho que tomar todo dia. E aí, a falta desse hormônio, a diminuição desse hormônio, ela pode influenciar na minha gestação, tá bom? Então tem que ter muito cuidado. Os hormônios TSH, T3, T4, todos esses são hormônios que o médico avalia, valores que ele avalia para ver se está tudo bem, tá? Então se você aí, o médico falou, nossa, olha, você está com alteração na tireoide, vai ficar grávida? Está grávida? Tem que ter muita atenção com ela, tá bom? Repouso estrito ou prolongado. Houve alguma coisa em que você precisa estar muito deitada, houve uma ruptura, né, lá na placenta, no tampão. Então tudo isso a gente precisa estar bem atento com todas essas informações para que você esteja ciente do quão é precioso para que você mantenha um corpo em equilíbrio, sabe? Mente sã, corpo sã, para que você consiga realmente fazer com que essa produção, para que essa descida do leite seja adequada. E o que mais, hein? Baixa produção de leite. Uma das coisas que faz com que haja uma baixa produção de leite não é que vai evitar, mas que traz uma dificuldade, é o tabaco. Então, se você é uma mulher fumante, talvez você perceba que haja sim uma certa dificuldade. Não é um impedimento, mas pode ter uma dificuldade, uma diminuição por causa do tabaco, de várias influências que ele faz no nosso corpo. Alguns medicamentos e também algumas plantas medicinais, você gosta, faz uso, então sempre converse com o seu médico. Tudo que você está pondo na boca, converse com o seu médico, tá? Você está bebendo, comendo coisas naturais, coisas que alguém te falou que era bom, tome muito cuidado com isso. Converse com o seu médico, porque às vezes durante a gestação é um metabolismo, depois é outro. Você está se preparando para ficar grávida, está tomando alguma coisa para limpar o organismo, que é as garrafadas para limpar o organismo. Sempre converse, doutor, eu estou tomando isso, isso e isso, para que ele possa então saber exatamente. Eu já te contei, né? Eu tomava muito chá preto no início da minha gestação e achava que estava arrasando. E aí o médico falou que chá preto não pode, porque traz muita azia. E eu que já tenho gastrite, tive um problema muito grave, um problema sério, tive que parar completamente. Então às vezes você está tomando algo, achando que está fazendo bem como eu achava e não podia, não estava fazendo bem para mim de jeito nenhum, tá bom? Então converse sempre com o seu médico. A produção de leite também pode diminuir se você engravidar novamente. Gente, acontece muito. Aí a mulher fala assim, nossa,
eu estava tomando remédio anticoncepcional de amamentar. As mulheres falam assim, anticoncepcional de amamentar, e aí eu fiquei grávida. E acontece. Primeiro, porque o anticoncepcional de amamentar, ele é bem mais fraquinho, né? Eu não sei qual é o que você tomava, mas o que acontece? Muda. E principalmente porque quando você troca o hormônio anticoncepcional, essa troca já traz um desequilíbrio, né? O corpo ele precisa se adequar novamente nesses novos princípios ativos que estão ali naquele anticoncepcional, tá bom? Então, quando há a troca, já tem que estar atento. Então, você imagina, você estava com um anticoncepcional, houve 9 meses de pausa, e aí você inicia com outro anticoncepcional, se é o seu caso. Então, tudo isso, o corpo ele vai se adaptando. Então, pode acontecer sim de ficar grávida. E a gente conhece muitas mulheres que ficam grávidas. Eu fiquei grávida, mas eu estava amamentando. Eu fiquei sabendo que se eu amamentar, não vou ficar grávida. Gente, se você estiver amamentando, diminui um pouco as chances de você ficar grávida, mas não é 100% seguro. Nem camisinha é 100% seguro. Para você ter uma diminuição nas suas chances de ficar grávida durante a amamentação, tem que ser uma amamentação de livre demanda, toda hora, constante, assim, ó, não aquela coisa de rotina, mama só de manhã, à tarde, à noite, entendem? Então, o que acontece? Se você não confia, a minha orientação, não confie na amamentação como método anticonceptivo, de forma nenhuma. A não ser que se ficar grávida tudo bem, beleza, mas não. Então, a minha orientação é que você pariu, vamos cuidar nos 6 primeiros meses, tá bom? Vamos tomar o anticoncepcional, vamos amamentar de livre demanda. Você não, olha, eu não quero amamentar, eu não quero ficar grávida agora, de jeito nenhum. Então, converse com seu esposo, veja se ele concorda em usar outro método ou camisinha, né? Converse com ele se ele aceita usar a camisinha pelo menos os 6 primeiros meses, mesmo você tomando remédio, mesmo você amamentando, porque aí você vai estar mais tranquilo, vai estar segura, que aí também, né, só se for realmente, não tem como, é plano de Deus mesmo que a gente tenha outro nenê, tá bom? Então converse, se ele aceitar, você vai, tá? Não estou dizendo que tem que, mas se você tá com medo, é importante você tomar todas as precauções, né? E aí depois dos 6 meses, se houve essa troca de remédio que eu falei, de anticoncepcional, aí o corpo já vai ter se acostumado, aí tá em amamentação, mas fica aí a dica, tá bom? Mas não confie somente na amamentação como método anticonceptivo, tá? Não faça isso, por favor. Há sim uma diminuição nas chances, mas não que é 100% seguro. Então você ficou grávida, há uma alteração hormonal que vai fazendo uma competição com os hormônios de amamentação, entendem? Lembra aquela questão que progesterona e estrogênio tem que descer para a ocitocina, prolactina subir? Lembra? Então, quando a mulher fica grávida, começa a haver uma certa competição novamente. Então, fica alta assim, ó, não há um equilíbrio entre esses hormônios. Então, pode influenciar nesses hormônios aqui da amamentação, e aí há uma diminuição nessa produção de leite. E aí, às vezes, você tá lá amamentando, beleza, e aí, de repente, você vê que o leite está começando a diminuir, e aí pode ser porque você está grávida. E aí, eu preciso parar de amamentar porque eu fiquei grávida? De jeito nenhum, tá? Pode continuar. Depois que você parir, pode amamentar os 2 filhos? Pode amamentar sim os 2 filhos sem nenhum problema. A amamentação em tandem, quando a gente amamenta 2 crianças em idades diferentes, tá bom? Mamilos doloridos. Gente, mamilo dolorido, ele dói por causa da pega incorreta. Então é importante você ter esse cuidado.
Conseguiu? Você não sabe fazer a pega correta? Olha lá, a gente já tem. Nós desenvolvemos pelo menos 10 dicas de como fazer a pega correta passo a passo. Depois dessa aula você não vai errar. Mas se der ficar dúvida, você já sabe, manda pra gente. O mamilo fica dolorido porque faz a pega correta, faz a pega incorreta. E aí é importante você fazer a adequação dessas posições, tá bom? Então, vamos ter cuidado com relação a isso. Porque uma vez que você fere esse mamilo, você precisa tomar cuidado. Machucou? Então, você vai para a outra mama. Esse mamilo que machucou, você dá uma pausa nele, pelo menos 24 horas. E aí, o que você faz com esse leite que está sendo produzido e está ficando aqui, ó, parado? Você faz a ordenha dele, tá bom? Como que você vai fazer a ordenha? Mão em C e você vai pressionar, ó, a areola. Então, você vai pressionar a areola para que saia esse leite, tá bom? É normal os mamilos estarem doloridos, sensíveis ainda na gestação? Oi, Val, bom dia! Sim, é possível, tá bom? Porque o que acontece? A mama, ela vai sofrendo várias alterações durante toda a gestação. Então, ela tem vasodilatação, fica aquelas veiona verde, né? Verde, e aí aquela mama cheia, mas ela não tá cheia de leite, ela tá cheia de volume, de água, de sangue, porque os vasos sanguíneos se dilatam, os ductos se dilatam, os alvéolos se dilatam. Então, todo esse aumento da mama traz, sim, desconforto. A mama fica dolorida, você fica assim mais incomodada. Então, desde a gestação, sim, é possível que você já sinta um desconforto na hora dessa mama. E aí, na hora de amamentar, como que eu faço para que seja menos desconfortável? Não é porque amamentar dói, amamentar não dói. Há um certo desconforto. Pensa, a mulher ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos sentindo dores? Não existe isso. Mas nos primeiros há um desconforto. Porque estamos todos nós aprendendo, né? Então essa mama está dolorida. Por causa de todo esse aumento dessa mama, ela já vai ficar mais dolorida e aí tem que ter cuidado com o sutiã, tá? Val e todas as meninas que estão me vendo, cuidado com o sutiã. Sutiã muito apertado machuca essa mama, traz ainda mais desconforto. A mama que já estava dolorida. E aí você ainda não se atentou para trocar o sutiã. Se você usava M, vamos usar um G, porque aumenta mais ou menos 2 números durante esse período. Então, compre um sutiã de alças largas, maior, com tecido gostoso, confortável. Não é aquele sutiã da gente namorar, não. Aquele lá você guarda, vai chegar a hora, o resguardo vai passar e é a hora que nós vamos pegar ele de novo. Um sutiã bem confortável, com um número maior, para que possa proteger essa mama e que fique gostoso para você, tá? Então vai ter esse desconforto, tá muito pesada, tá dolorida, tá túrgica, dura, sabe? Aí você precisa fazer uma pequena ordenha, como eu estava falando em C, você faz uma pequena ordenha para tirar um pouquinho de leite para que essa areola fique um pouco mais macia. Assim, você vai conseguir ofertar a mama para o bebê, ele vai conseguir abocanhar melhor essa areola e aí você não vai sentir tanto desconforto. Mas no início, sempre há sim. Sempre não, tem mulheres que, ó, de boa, não sentem nada. Mas algumas mulheres, elas têm esse desconforto, mas não porque dói, mas é porque a mama já está desconfortável por causa de todo esse aumento de volume. Gente, muito, muito obrigada. Um beijo para todas vocês. Tchau, tchau.